Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo, mas deixar uma reflexão aqui pequena sobre o aspecto narcisista, sobre o aspecto de transtorno de personalidade narcisista, né? Assim, eu me baseio muito no que eu vivi, no que eu presenciei e no que eu ignorei dentro de uma relação narcisista, né? Tanto é que hoje, depois de todos os abusos que eu passei dentro dessa relação, eu aprendi o seguinte: a gente que abre uma brecha para que tudo aquilo que ocorreu ficasse cada vez pior. Ou seja, você muitas das vezes você entra no relacionamento pensando que aquele relacionamento vai dar certo, pensando que aquele relacionamento vai ter algo que você não teve até o presente momento da sua vida, né? Ou seja, é, eu fui um cara que assim, eu tive muito poucos relacionamentos, né? Meu relacionamento principal foi um de 29 anos, como eu já relatei em outros vídeos. E fiquei muito tempo nesse relacionamento. Eu tive meus filhos, construí minha casa, né? Enfim. Então, quando eu saí desse relacionamento, eu me senti realmente perdido. Eu me senti como se eu tivesse um peixe fora d'água, literalmente, tá? A forma como se abordava, a forma como se chegava, conversava com a mulher, isso, aquilo, outro. Mas enfim, eu não estou dizendo que relacionamento não deu certo por causa disso, daquilo, outro. Não. Cada um teve seus erros, cada um teve seus acertos. O ponto que eu quero chegar é dizer assim: quando você entra numa relação, você não entra numa relação pensando que aquela relação vai dar errado, pensando que aquela relação vai dar certo, né? Você tem sempre a sua convicção que aquele relacionamento vai dar certo, né? Que você está ali investindo. Se você é um cara de bem, uma mulher de bem, você vai investir o que você tem de melhor naquela relação, para que aquela relação dê certo, né? Enfim, quando você se separa, é que você para e analisa o que deu de errado, o que você forneceu e o que te forneceram nessa relação. Ou seja, uma reciprocidade, né? Não é esperando nada em troca, mas é você esperando simplesmente fazendo um balancete, como se fosse uma empresa, realmente. Quando você deixa o sentimento de lado e você começa a usar a lógica, você tem que usar a sua capacidade mental para entender o que foi positivo, o que foi negativo nessa relação. O que foi somatório, o que foi diminuição nessa relação, né? Então, assim, quando eu fiz um reflexo de tudo isso que aconteceu comigo, eu falei: eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais ter que deixar o meu financeiro, o meu psicológico, sabe? O meu físico, o meu mental, o meu profissional, em prol de uma pessoa que não está gabaritada para ser recíproca com isso, né? Não está mais em afinidade em ser uma pessoa que chegue para somar na minha vida. Então, assim, eu quando me separei, a primeira coisa que eu fiz foi dar um tempo para minha mente. Vou dar um tempo para o meu corpo, para minha mente, para me desintoxicar daquela relação. Para me aprender o que tinha que valia a pena manter na minha vida e que não valia a pena manter na minha vida. Então, assim, quando eu fiz esse balancete, eu aprendi algo que eu já tinha em mim, mas que estava adormecido, que é uma grande força de superação, que é uma grande força de entender que mesmo machucado, agoniando, no fundo do poço, eu ainda tenho algo que me fez respirar e me fez me aprumar e me equilibrar, que é o espiritual. Algo que eu já tinha esquecido, que eu tinha adormecido dentro dessa relação. Então, assim, eu comecei a me procurar, me estabelecer, me procurar mentalmente, me reerguer. Financeiramente, eu comecei a me equilibrar, porque minhas contas estavam tudo no vermelho, né? Os meus anseios, meus sonhos tinham tudo ficado paralisado nesses 20 e poucos anos. Enfim, eu estava vivendo em prol de uma outra pessoa. Mas vamos lá. Quando me separei, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu queria fazer um balancete. Quando eu fiz esse balancete,
aprendi que, porra, eu tinha que voltar a estudar. Eu tinha que continuar estudando. Eu tinha que entender o que estava acontecendo no meu psicológico, que estava afetando tanto a minha mente de uma tal forma que eu só encontrava na minha digníssima carreira, na minha digníssima caminhada, só pessoas que eram tóxicas, pessoas que falavam o que eu queria ouvir, pessoas que estavam ali fisicamente, mas mentalmente longe, pessoas que viviam de vida dupla, né? Enfim, quando eu comecei a entender isso, comecei a entender o balancete na minha vida, eu falei, cara, acho que não é isso que eu quero para mim. Eu quero uma coisa que seja concreta, uma coisa que seja recíproca, uma coisa que seja verdadeira. Algo que a gente não tem que se diminuir, nem eu, como ser humano, nem a outra pessoa. Se diminuir para entrar num relacionamento ou para conhecer alguém. Então, o que me aproximou bastante desse entendimento foi a espiritualidade, que me levou à seguinte posição. Ou você aprende, ou você vai continuar repetindo esse ciclo de traições, de mentiras, de manipulações, de fofoca, de vícios. E isso fez com que eu entendesse que o espiritual não é só você viver em igreja, no templo religioso, em mesa kardecista, etc, etc, etc. Não. O teu espiritual é você estar equilibrado mentalmente. É você ter a sua energia voltada para você e não voltada em prol do outro, em direção ao próximo. Não é ser egoísta. Muitos falam que é ser egoísta, você não é empata. Não. Empatia você tem que usar com a pessoa certa, no momento certo. Pois na espiritualidade, você não tem que trazer o problema do outro para a sua vida. Você não tem que resgatar o karma do outro, o problema que o outro arrumou para a sua vida, para você consertar. Não é você que tem que consertar, você tem que consertar você. Você tem que entender que você se conserta a você não conserta o outro. O outro que tem que se virar para entender o processo de dualidade que ele está vivendo. E se ele não entender, ele vai viver essa vida, vai viver outras e outras assim. Então é você que veio para se consertar, não consertar ninguém. Então o espiritual me influenciou de uma tal maneira, me educou de uma tal maneira, me lembrou de uma tal maneira, que eu preciso estar conectado simplesmente com o meu eu superior. Ou seja, eu tenho que estudar, eu tenho que me alimentar de bons filmes, de filmes educativos, filmes que não te deixam deprimidos, notícias que te elevem, notícias que te façam refletir positivamente, músicas que te informem a vibração certa para você manter no seu dia a dia, entendeu? Então, assim, é tudo um conjunto, é tudo uma harmonia que você tem que ir aprimorando, você tem que ir se deleitando para que você se equilibre. Né? Então, assim, e quando você não entender isso, que uma música, sabe, uma palavra de baixo escalão, uma música de baixo escalão, né, emite uma vibração negativa, isso teu corpo energético absorve. Então, isso vai te deixando mais para baixo, mais deprimido. Cada noticiário que passa de morte, de sangue, de matança, de destruição, etc, etc, são notícias que te deixam o teu psicológico cada vez mais abalado, mas cada vez mais estagnado. Então a sua energia, tudo com isso vai diminuindo. Então assim, quando você está num relacionamento onde você, numa relação, num casamento, uma relação, seja ela de amizade, de namoro, sabe, de casamento, seja o que for, se você não tiver o seu equilíbrio e você não entender que você precisa estar equilibrado para se manter em certos lugares e em certas companhias, você não vai para frente. Então, o reflexo principal desse meu aprendizado foi esse, que me aprimorou, me fez entender que eu tenho que realmente sair de certos lugares que não tem mais nada a ver com o meu tipo de pensamento, nem com o meu tipo de energia, não é querer ser metido, ser melhor que ninguém, não, não é isso. É simplesmente você estar resguardado sobre tudo que você quer e o que você não quer, sobre tudo que te faz bem e o que não te faz bem, independente do que o outro vai pensar. Não é você ser ignorante, querer partir para briga, xingar, e isso aí tudo abaixa a tua vibração. Então o negócio todo é você estar equilibrado, estar harmonizado,
estar em harmonia com você mesmo, tá? Ser uma pessoa que seja prestativa, não boba, prestativa. Prestar atenção naquilo que a outra pessoa está falando, ser observador e entender que você não está ali para salvar ninguém, você está ali simplesmente para aprender a evoluir. Todos nós estamos nesse planeta para evoluir. Então, quando eu me separei, eu aprendi isso, que a evolução, ao estudar, se aproximar da espiritualidade, faz com que você almeje as coisas. Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Cada um está aqui para cumprir o que veio aprender. Então, se você se aproximar do seu espiritual, for uma pessoa correta, a gente comete erros, eu cometo muitos erros ainda, mas se você for uma pessoa correta, for uma pessoa que você entende que a quem você pode ajudar e a quem você não deve meter a mão na cumbuca, né, puxar a responsabilidade do problema do outro para você, meu irmão, é a melhor coisa que você tem que fazer. Então, assim, eu hoje me formei em terapeuta, atendo um grupo pequeno de pessoas, converso com vários colegas, vários segmentos religiosos, que eu gosto muito de aprender, vários segmentos da psiquiatria, da terapia. Então, assim, é um assunto que hoje me fez entender que eu gosto de ficar na minha solitude, de ler um livro, sabe, de ver uma boa série na televisão, de escutar uma boa música, entendeu? Então, assim, é tudo que faz com que você se eleve sua vibração. E é claro, muitas das vezes você para tomar um chopp, né? Tu vai ali tomar uma bebida até mais forte, mas você sabe o seu limite. E hoje em dia, eu obedeço muito o que o meu corpo fala. Não ultrapasse o teu limite. Se o teu limite é uma latinha, duas, ok, toma uma, duas latinhas. Mas se você puder comprar uma cerveja, uma latinha de cerveja que não tenha álcool, pô, melhor ainda. Melhor ainda. Se você pode tomar um pouquinho de um vinho, ou uma ou duas taças de vinho, ok, o teu limite, ótimo. Então aquilo ali, você entendeu o limite do seu corpo, entendeu o limite que você pode fazer as coisas por você e nunca deixar, nunca mais uma pessoa que destruiu o seu psicológico, que destruiu o seu financeiro de uma forma tão sutil, tão sorrateira, que realmente, gente, ou a gente aprende, ou a gente continua vivendo relacionamentos tóxicos, porque a nossa vibração vai ser equiparada a quem está denso, entendeu? A quem está vibrando no negativo. Essa que é uma grande realidade, seja ele narcisista, seja ele um psicopata, sociopata. Então, se estiver vivendo no negativo como eles, você só vai atrair esse tipo de relacionamento, na amizade, namoro, casamento, família, familiar. Então, gente, ou a gente aprende, ou a gente continua vivendo essa manifestação que hoje em dia é uma epidemia. É uma grande epidemia que nós estamos vivendo de pessoas doentes nesse mundo afora. Um estudo revelado na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, revelou que a cada 6 pessoas, uma tem problema de transtorno. Seja ele borderline, sociopata, narcisista, entendeu? Sociopata. Então, assim, ou você estuda, que você precisa se libertar desses traumas, né? Porque você já traz seus traumas de infância. Né? Muitos aqui, se disser que um aqui nunca teve um trauma de infância, mentira. Cada um de nós traz um trauma de infância. Se a gente não se equilibrar e não manter na vida adulta um equilíbrio moral e ético de caráter, a gente acaba metendo a mão pelos pés e acaba se afundando cada vez mais. Entendeu? Então, assim, porque o dia a dia, né, na nossa rotina, na nossa caminhada, nosso crescimento vai fazendo com que você se conecte a outras pessoas que também têm outros problemas, outros traumas, até piores que o seu. E muitas das vezes você acaba acarretando isso para a sua vida, acaba absorvendo isso para a sua vida. Então, gente, o papo de hoje é isso, é você entender que aquilo ali não está legal para você, é entender que aquilo ali não está fazendo bem para você, é você estudar e se libertar disso tudo. Tá ok? Espero que tenha ficou um pouco longo, né? Mas é mais um papo, mais um desabafo, que deixar mais um no vídeo no canal. Tá ok, gente? Curte aí, deixa um like aí pra gente aí. Obrigado, tá? Fica na paz.